Bom, para resumir agora, nós estamos aqui quase no finalzinho. Talvez nós extrapolemos alguns minutinhos do que a gente estava previsto, mas a gente já está terminando. Eu espero que esteja sendo útil esse conteúdo para você. Alguns objetivos concretos. Vendo isso tudo que nós conversamos, alguns objetivos concretos de um tratamento para essa relação corporal e para emagrecer, para tratar a obesidade e o sobrepeso. Primeira coisa, eu preciso fortalecer a autoestima, a autoconfiança e a autoimagem positiva. Esse deve ser um objetivo concreto primordial em qualquer tratamento ou terapia ou jornada pessoal que eu possa fazer, inclusive com a EFT, ok? Preciso trabalhar autoestima, autoconfiança e autoimagem positiva, porque no fundo é isso que a gente quer, ok? Isso pode acontecer no início, já começando, eu começar a trabalhar isso, para fortalecer a pessoa para tomar os próximos passos. Pode ser que isso não aconteça, pode ser que aconteça ao longo da trajetória, pode ser que aconteça só depois, mas isso tem que estar sempre presente como um objetivo claro, ok? Segundo, estimular a atividade física. Quaisquer que sejam as atividades físicas infinitas que existem disponíveis. Não é só corrida, caminhada e academia. Quantas existem, desde yoga até natação, até são infinitas. Eu do meu lado, Tai Chi Chuan, sei, artes marciais, são infinitas. Mas eu devo estimular, porque eu preciso estimular o consumo de caloria. Não tem negociação nisso. Ir atrás do que é algum objetivo também na minha terapia, ou da minha jornada pessoal, determinar o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de fazer. Não gosto de nada, então vou experimentar. Eu tenho cliente que eu recomendo, olha, vai fazer aula inaugural, experimental de outras coisas. Teve gente que estava na academia fazendo corrida, fazendo caminhada, bicicleta, sempre odiou. Às vezes se descobriu no taekwondo. Às vezes é a bicicleta, porque a bicicleta você pode fazer sozinho, é horrível, mas de gente que vai criar amizade, e aquilo acaba sendo um incentivo, a pessoa passa a gostar. E diminuir a aversão à atividade física. A gente tem dificuldade, como ser humano, de fazer movimento. Isso é uma resistência e é natural. A gente tem que trabalhar em cima da aversão. Meu objetivo concreto deve ser também olhar a aversão e diminuí-la. É a falta de vontade ou até o trauma relacionado a não querer fazer exercício. Terceiro, eu tenho que investigar como objetivo quais são os ganhos secundários de não emagrecer ou manter-se engordando, os possíveis traumas e todas aquelas coisas embaixo do tapete que nos fizeram chegar até esse momento da aula. Tudo isso eu tenho que investigar. Alimentação, eu tenho que criar um contexto de alimentação feliz, não só saudável. A alimentação que seja, sim, equilibrada, mas sem a compulsão, sem os alimentos que me trazem desequilíbrio. A gente vai falar um pouco deles quando a gente falar de compulsões no curso. Mas você já tem material bastante amplo para pensar nisso, só nessa aula, né? Criar alimentação feliz, algo que me complete, mas que me dê prazer, me dê alegria de comer, tá? Outro objetivo concreto, diminuir ou eliminar, de preferência, as compulsões e oferecer ferramentas para a pessoa fazer isso, se eu estiver tratando de outra pessoa, porque ela não pode depender de mim eternamente como terapeuta. Controle da ansiedade e gerenciamento do estresse, que são mandatórios. Como eu disse, se eu puder manter o objetivo 1, o objetivo 6 e 7, que é controlar a ansiedade e gerenciar o estresse, eu já resolvo muita coisa na vida da pessoa. Mas é claro, vocês viram que tem muito mais coisas que você pode trabalhar. No curso de EFT, o curso completo de emagrecimento, a gente vai tratar cada um deles, tá? Mas só isso que a gente já viu nessa aula, vocês já viram que esses três você já consegue muita coisa. Ajustar a imagem corporal, que a gente viu que distúrbio da imagem corporal pode trazer problemas, tanto em relação à alimentação como à autossabotagem, como autopunição, ok? E voltando, fortalecer a autoestima, fortalecer a autoconfiança, a autoimagem positiva em relação também às transformações que estão acontecendo. Eu consegui criar um contexto que eu gosto já e me sinto à vontade bem com o meu corpo. Ele está se transformando. Eu preciso também criar um contexto de tratamento em que
esse processo continue até para eu receber com carinho, autoestima, o eu novo que está nascendo, se transformando, e o corpo novo que está trazendo, transformando, até que eu chegue na meta, seja lá qual for. Isso é bem razoável. E tem que tratar, melhorar a autoestima, porque a autoestima motiva a pessoa, e quando a pessoa faz, a autoestima também melhora. Então, é consequência do processo. Melhorar a motivação, tá? Lembra que a motivação, não é só falta de motivação, mas um tratamento adequado, eu também uso ferramentas para melhorar a motivação. A motivação, ela não dura para sempre. Lembra que ela tem uma bateria emocional e não dura para sempre, não dura eternamente. A bateria acaba e a motivação vai embora. Aí entra tanto a psique, a energia, hormônios, neurotransmissores, a gente falou de dopamina, e lembrar que a motivação, ela também é uma energia psíquica que é compartilhada com outros. Quando eu não consigo dormir direito, quando eu não consigo comer, quando eu estou sob efeito do estresse, quando eu estou trabalhando demais, quando tudo isso gasta a bateria, aí vai sobrar pouca bateria para a motivação também. E quando a gente trabalha a autoestima, a motivação melhora. É uma das características e um dos efeitos colaterais bons, que é o que a gente precisa. Saber que a realidade da mudança, ela é verdadeira, gente. Não vou usar ilusões aqui com a gente. Vai ser necessário modificar a rotina, sim. Ok? Não existe pílula mágica que seja sustentável. Eu vou ter que mudar a vida, vou ter que dar suporte. A grande questão é, eu vou precisar sofrer no processo? Sofrer no processo a gente já tem vários métodos, né? São todos válidos, como a gente viu. Usar a EFT é uma forma que ela traz o mínimo de sofrimento. Ao contrário, o nosso plano é tirar o sofrimento do processo. Mas, sim, sem ilusões, eu tenho que modificar a rotina. Não tem jeito. Fazendo as mesmas, é loucura, Einstein já dizia, né? É loucura pensar que eu, fazendo as mesmas coisas, vou obter resultados diferentes, né? Patente isso. Por quê? Porque quando eu mudo, eu faço mudanças, modifico a rotina, modifico o meu pensamento e as minhas emoções, eu mudo o padrão de pensamento, eu vou mudar o meu comportamento. O comportamento repetido vai virar rotina. A rotina vira meu padrão de vida. E aí é importante que esse padrão de vida seja favorável ao emagrecimento e à manutenção desse emagrecimento. Então, tenho que mudar, tá? Eu tenho que trabalhar, finalmente, o comprometimento da pessoa. Por quê? É muito fácil eu, como terapeuta, chegar, você tem que fazer porque você vai obter o resultado. Vamos lembrar que é uma pessoa que muitas vezes já veio de outras tentativas, especialmente essas que não têm sustentabilidade, não têm duração. Porque ela vai chegar, cara, mais uma terapia. Talvez até você que esteja assistindo, poxa, mais uma coisa que eu vou tentar. Mais um método. A internet está cheia de métodos, gente. Você compra o curso por R$ 29,99, ganha o PDF, e ainda ganha o extra exclusivo, que valia R$ 200, mas está sendo de graça. Gente, eu acho, assim, é válida uma estratégia de marketing, mercado. Eu não consigo fazer muito isso. Acaba que eu faço um pouco. Esse curso que você está assistindo agora, essa primeira aula, é um curso que saiu por um valor muito abaixo de mercado, mas eu tenho minhas razões para isso também. Não vai permanecer assim também por muito tempo. Mas assim, tem muito método disponível, gente, de todas as naturezas. Então, a pessoa já chega, mais um. E tem algumas pessoas que têm realmente dificuldade de adesão, porque ainda estão esperando a pílula mágica. Vou tomar esse negócio, não preciso me comprometer e vai ter resultado rápido. Só o corpo da pessoa vai saber qual é a hora que o resultado vai aparecer. Porque, lembra, eu estou trabalhando sobre coisas que a pessoa está arrastando há décadas. E eu preciso fazer com que aquele organismo seja respeitado no seu ritmo, para que ele engaje. Aí ele começa a responder, aí os resultados começam a aparecer. Depende também da minha interação, quando eu estou tratando de outra pessoa, ou se é você que vai ser uma cliente minha, depende dessa interação. O terapeuta tem que saber que se eu não confio, lembra da confiança? Às vezes o terapeuta não consegue estabelecer uma confiança adequada e a pessoa talvez não consiga engajar. Tá? Isso acontece. Muitas vezes não é problema do terapeuta, não é problema da pessoa. É um problema de interação. Nem tudo vale para todos. Não existe panaceia. E sim,
Mesmo assim, é possível melhorar o comprometimento e engajamento da pessoa. A gente pode usar EFT. Nas primeiras sessões, eu já começo com isso. Olha, eu sei que você pode estar vindo de essa ideologia de mais um método, está cansada, está decepcionada, está frustrada, está com medo de não dar certo, está com medo da mudança. Vamos trabalhar isso agora. Está com medo de não se comprometer, está com medo de não engajar, porque pode ser que não funcione, vai dar muito trabalho. É uma das primeiras coisas que a gente aprende a tratar na EFT, é o engajamento, para a pessoa se sentir que pode confiar em si, no próprio corpo, na própria autoestima, depois no método, depois no terapeuta, não no sentido contrário. Dá para trabalhar, ok? E, enfim, outra coisa que interfere é a segurança do terapeuta e da terapeuta que vai trabalhar com o emagrecimento. A pessoa tem que ter ferramentas adequadas e que dão mais segurança para ele poder agir, poder fazer e saber o que fazer em cada situação e eleger as melhores técnicas para aquele momento. O que a gente viu até agora foi todo o fator do emagrecimento, do acúmulo de gordura. Você viu que está muito longe de ser só sobre comida, metabolismo, exercício, tudo que está por trás precisa ser observado. Se eu tiver que manter e melhorar resultados, e nesse curso, se você já estiver dentro, todas as ferramentas de EFT estão lá. A gente vai ver cada uma delas. Diversos protocolos, diversas formas, para você ter um arsenal. Agora, se você vai usar isso para enriquecimento pessoal, sua jornada pessoal, de melhorar sua autoestima, melhorar sua relação com o seu próprio corpo, e também emagrecer, ou ganhar massa muscular, ou fazer exercício, isso também é necessário. Qualquer técnica, por melhor explicada que seja, isso é muito importante você saber agora, qualquer técnica, qualquer ciência, qualquer grupo de ferramentas, eu preciso praticar para ganhar segurança. Qualquer terapeuta precisa praticar para ter segurança, não basta saber a informação. É o grande convite da EFT. E de outras terapias, nós estamos falando de EFT. Para eu ter segurança, preciso fazer. Preciso praticar. E até ver, olha, essa ferramenta aqui, eu não sei quando usar, eu só vou saber quando eu botar em prática. Por isso, a minha recomendação, use em você. Use isso, esse conhecimento todo que a gente viu só nessa aula, você. Se for praticar a sua terapia, e para quem vai aprender a praticar a EFT, pratique em você, ofereça para outras pessoas. No curso de EFT para emagrecimento, a gente vai chegar numa parte também de capitalização, ou seja, como transformar isso num serviço que você pode cobrar, quanto cobrar, a maneira melhor de pedir o valor pelo serviço, mas ofereça para outras pessoas também, olha, eu aprendi uma coisa, eu preciso praticar, é uma relação de ganha-ganha, você vai ganhar, você vai melhorar, não tem como complicar, e eu ganho experiência, até que você saiba, com a experiência, quando e como usar, mas as ferramentas serão dadas. Sabendo que, às vezes, tem esse efeito até pós-tratamento. Aconteceram com clientes minhas que, no fim do tratamento, a pessoa ainda não tinha atingido o peso, o emagrecimento ideal, porque a gente respeita o limite do corpo. Mas a gente tem que saber que o efeito continua mesmo depois que a terapia encerra. E a pessoa, inclusive, ela se apropria das ferramentas, continua usando. Então, teve pessoas que trataram comigo e que no final do tratamento já tinham muitos resultados. Outros, o resultado estava só começando. Por exemplo, um caso de obesidade mórbida, gente, uma pessoa que tem 150 quilos, a gente não espera pelo emagrecimento natural que ao final de algumas semanas de terapia ela tenha ido para um peso ideal, mas o efeito continua. Mas com todas essas pessoas, com certeza, elas vão ganhar benefícios, que é o bem-estar geral de saúde, sentir-se bem consigo, autoconfiança, autoestima, a diminuição do estresse, da ansiedade, que é um fantasma da vida de todo mundo, melhora do sono, mais determinação, mais foco, tudo isso acontece além do emagrecimento. A própria Jessica Ortner, ela se colocava esses casos. Não teve uma paciente que ela tratou, às vezes no final do tratamento, ela tinha diminuído muito o peso, muito pouco o peso que ela queria, mas a vida toda dela já tinha se transformado. E tratando de tudo isso que a gente vê, gente, a pessoa emagrece depois. E algumas delas poderiam até decidir, né, se
queriam continuar emagrecendo. E emagreceram, porque trataram das causas, então mesmo que não quisessem, acabaram emagrecendo, e não emagrecendo de forma doente, é questão de uma forma satisfatória, chegando ao corpo que trazia para elas prazer e alegria. Então a gente coloca no final a perda de peso, ou é a sensação de satisfação com os ganhos. Cheguei no final do tratamento, queria perder 15 quilos, só perdi 5, só queimei 5, só emagreci 5 quilos. Mas olha o tanto de coisas que essa pessoa adquire e ela se encontra plenamente satisfeita e feliz. E se você vai usar isso com outra pessoa, vai cobrar, gente, ela vai pagar para você, alegre, feliz, e vai levar seu nome com gratidão eternamente no coração dela. Ok? Gente, eu espero que essa aula, que foi longa, já se prolongou um pouco mais do que o previsto. A gente ia parar às 13 horas, já ultrapassamos alguns minutos hoje. Muita informação. E mesmo que você não vá usar a EFT, essa é a base, a raiz, é o fundamento de tudo que a gente tem que abordar em relação a isso. O foco, o ponto de vista e os fatores que a gente tem que atacar. Fez sentido as coisas que a gente conversou até agora? Eu espero que vários outros insights venham. Você pode assistir isso outras vezes, tá? Essa é a caminhada inicial do processo. A gente tem que partir daqui. Tá joia? Agradeço demais. Se vocês tiverem outras dúvidas, entrem em contato comigo. Vocês têm meus contatos. Vou deixar os contatos todos extras. Questões, dúvidas, e até na hora de rever, na hora de ler, na hora de aplicar, às vezes vêm as dúvidas. Isso faz parte da experiência do aprendizado. Tá? Reflitam novamente. Tenham questões. Se você escutou coisas que não gostou, que não acredita, ou até que duvida e tem uma experiência diferente, ótimo, isso faz parte do processo de aprendizado, e eu até gostaria de saber, faz parte do processo de digerir as coisas. Mas eu espero que essa aula tenha sido muito, até transformadora no nosso sentido de nos olhar, de olhar para o próprio corpo, olhar nossas motivações, olhar as razões pelas quais a gente chegou e pensa a respeito de si, do corpo dessa forma, e até como filtro para procurar o que fazer se a gente quiser olhar para essas coisas. E transformou, entendi muita coisa, joia. E para quem está no curso, gente, esse é o ponto inicial. Agora a gente vai se apropriar das ferramentas para olhar para isso, de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, muito respeitosa e muito eficiente, tá bom? Você está ansiosa, né? Então, vamos engajar, a gente já está nessa jornada, tá bom? Gente, muito obrigado por todo esse tempo que você usou do seu dia, do seu final de semana, se for o caso, do seu dia, da sua noite, para estar aqui assistindo, para estar aqui anotando. É um prazer para mim compartilhar esse tipo de conhecimento com você. Eu sou da teoria de que, é claro, essa é a minha profissão, é o meu ganha-pão. Eu trabalho ensinando, trabalho como terapeuta, mas eu acredito que isso também não pode ser isento de uma raiz pessoal de ética, de sensação de que o mundo precisa de uma transformação, e essa transformação tem que vir de dentro. E ela tem que vir através do autorrespeito, tem que vir através do amor, da autoaceitação, porque senão a gente acaba sendo subjugado pelo mundo, e o mundo do jeito que está projetado, não está projetado de uma forma a nos fazer ter poder, autorrespeito, autoconfiança. Ele, ao contrário, nos puxa para um lugar de menos-valia, de manipulação e de infelicidade para que a gente possa consumir o que ele tem para vender para nós, infelizmente. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam pensar sobre isso. Eu trago aquilo que o meu coração tem certeza de que precisa acender na alma das pessoas. Eu não sou contra nenhum tipo de terapia. Tudo aquilo que traz benefício para o ser humano, traz alegria, traz satisfação, felicidade, eu acho que é válido. Cada pessoa tem a sua história, tem os seus porquês, tem as suas motivações, mas eu acho que o conhecimento liberta, porque ele me dá opções para eu olhar para aquilo de uma forma mais autônoma, mais carinhosa, mais respeitosa,
e até mais científica, porque a verdade é que a nossa espécie, ela não sobrevive se a gente não olhar para essas coisas. A gente não vai ser feliz, e a gente está aqui para ser feliz. Se é para cumprir missão, se é para aprendizado, a Terra é uma escola, se é para pagar boleto de karma, não sei, mas para a gente poder fazer isso mais facilmente, a gente tem que ser feliz. E feliz com o material que a gente tem, que é o nosso corpo, que a gente deve aperfeiçoar a nossa relação com ele, certo? Então, é um pouco ideológico. Tá ansiosa e feliz com a oportunidade, grata, eu fico grato, muito, muito grato, é para vocês me ouvirem, tá? Vou fazer divulgação de curso, se vocês conhecerem alguém mais que essa aula possa ser útil, ou o curso possa ser útil, vou continuar, quem está inscrito no curso sabe dos valores, a gente sabe dos valores, os valores eu vou manter por mais uma semana até o segundo módulo, tá? Para quem ainda quiser assistir essa aula e entrar com a coisa andando, porque essa aula vai ficar gravada, ela vai ficar aberta, para quem quiser assistir ao longo do tempo, tá? Pela informação que ela tem, e quem souber de alguém que esse curso possa ser útil, também eu agradeço se divulgar. Bom, vai ser uma jornada muito boa, seja para você terapeuta, seja para você pessoa, querendo fazer essa jornada para o seu próprio encontro. Dúvidas, questões, críticas, reclamações, estou à disposição nos canais que vocês já têm, tá bom? Um abraço muito grande, muito carinhoso, muito respeitoso, e desejo uma ótima jornada a cada um e cada uma de nós. Bom, e se você acha que essa aula foi útil para você, se ela acrescenta, e se você ficou mais curioso, mais curiosa, em relação ao curso de EFT com emagrecimento, a aula que nós assistimos, ela foi completa, eu não escondi nada quanto aos fundamentos, foi realmente o módulo 1 deste curso de EFT do emagrecimento. Mas, se você obtiver qualquer benefício com qualquer informação que você escutou nessa aula agora, você pode assistir quantas vezes você quiser, eu já vou ficar muito feliz, porque esse era o meu objetivo. Mas se você gostou realmente do curso, você gostou dessa aula, quer continuar, quer obter essas ferramentas, quer obter essa ferramenta maravilhosa, que eu já uso há muito tempo, que eu conheço há muitos anos, que é a chamada EFT, eu vou mostrar as formas que possivelmente você pode adquirir esse curso. O nosso curso é a EFT no emagrecimento, ela é guiada por mim, baseada em muita literatura, minha experiência clínica, muitos protocolos, eu já tenho, como eu disse no início, muitos anos de formação, de trabalho nessa área, sou acupunturista, terapeuta integrativo, hipnoterapeuta, especialista em emagrecimento. Esse curso é voltado para terapeutas, mas também voltados para pessoas, você não precisa ser terapeuta, você faz a sua jornada pessoal com todas essas ferramentas que a gente viu até agora. Se aquilo chamou atenção, tocou você, e você quer se aperfeiçoar e trabalhar essas questões que vieram à tona, esse curso também é para você. Você pode usar todas essas ferramentas, cada sessão, cada aula, acaba sendo um mergulho de autoaperfeiçoamento. Ela é embasada em várias ciências, não só na ciência da psicologia, da neurologia, mas também nas ciências antigas, como a acupuntura, a EFT, um tipo de acupuntura, sem agulhas, com prática profissional minha, de vários outros autores que eu trago, resultados confirmados, que você pode, inclusive, ajudar para a dissolução dos mitos, as crenças que não têm mais fundamento para você, você pode usar para o seu crescimento, para o autodesenvolvimento. Simplesmente, eu quero emagrecer, quero usar um método que tenha durabilidade, posso usar esse, tá? Quais são as pedras fundamentais do nosso curso? Primeiro, como eu disse, cuidar do corpo, aceitá-lo, ter autoestima, autoconfiança e a relação com a autoimagem saudável com o corpo que você tem. Não se trata aqui daquele corpo ideal perfeito, mesmo que você queira, e tudo bem que você queira, tem espaço para todo mundo no mundo para isso. Mas você deve ter o direito de ter as ferramentas de aumentar a sua autoconfiança, autoestima e a autoimagem em relação a você e o seu corpo, com o corpo de agora também. Amar-se, aceitar-se, amá-lo e aceitá-lo. E a gente tem ferramentas para fazer isso, ok? Eliminar os sabotadores desses 3 elementos, os sabotadores do emagrecimento que nós vimos ao longo dessa aula, eliminar os causadores do ganho de peso que você identificou,
e depois ter a capacidade para decidir o que você vai fazer com isso. Porque você pode optar em não querer mais aquela meta, mas você vai ter conhecimento e ferramentas para isso, se você quiser. Para quem é essa jornada, seja no curso, seja na caminhada pessoal? Se você quer usar a EFT em todos os aspectos que a gente conversou nessa longa aula, se você quer reconfigurar positivamente a relação consigo, a relação com o próprio corpo, se você quer usar em você, ou ajudar pessoas que você conhece, você pode usar para atender clientes, você pode ser terapeuta, ou simplesmente usar para atender outras pessoas. Depois de você treinar, você vai conseguir oferecer isso, inclusive fazendo tratamento ou dando suporte para pessoas que estão já na sua jornada de emagrecimento para dar suporte. E pode, inclusive, pedir um valor por isso. A gente vai conversar isso no curso, tá? Usar isso como uma renda, como um ganho extra. Pode usar isso para autoconhecimento, para autodescoberta, em todos esses aspectos, ou simplesmente, eu quero emagrecer, para emagrecer. Para quem não é essa jornada, primeiro, para quem quer soluções rápidas, eu quero que isso funcione tudo isso, eu quero tratar meus traumas, quero limpar minhas crenças limitantes, quero emagrecer, quero corrigir minha relação com o alimento, minha relação com o corpo, com o exercício físico, eu quero que seja rápido, ou essa jornada talvez não seja para você, porque você viu que ela exige um tempo. Para quem quer uma pílula milagrosa que vai resolver todos os seus problemas, mas que você não precisará fazer mudanças. Lembrando que as mudanças são necessárias, você só não precisa sofrer para que elas aconteçam. Para pessoas que não querem olhar as próprias questões, que você viu que muita coisa sai de baixo, e eu preciso olhar para ela para poder tratá-la, respeitá-la, reconhecê-la, validá-la, cuidar dela, até para que ela vá embora e deixe de ser um problema no meu caminho. Talvez não seja para aquela pessoa que tem aquela síndrome de controle de posse. Bom, eu fiz o curso, já sei, nunca vou usar, mas ele vai fazer efeito só de eu saber. Não vai te ajudar tanto. Isso eu acho que eu não precisaria dizer, mas é necessário, né? Ou se você quer ter resultado sem se comprometer com a jornada e principalmente sem se comprometer com você. Como é que vai ser a estrutura do nosso curso? Aulas online. Nesse momento eu estou gravando o final da primeira aula online. Nós teremos aulas como essa, serão mais 4 encontros online e elas ficarão gravadas. Ao todo serão 5, com uma duração longa, além do que vai ter aulas extras. Eu sempre estou gravando material a mais, apenas os encontros online não serão apenas, então vão ser mais de 20 horas de curso com um conteúdo muito reforçado, muito rico, muito bem embasado, muito robusto. No caso da EFT, a gente vai revisar, vai aprender como é que aplica a EFT. Se você nunca usou a EFT, a gente vai aprender a aplicar, inclusive com todos os scripts, todos os protocolos que eu uso e que tem relatados para cada uma daquelas questões vistas em cada um dos módulos. Você vai receber ao final um manual completo com todas essas informações em formato de manual, muito completo, com muitas páginas, muita informação para você ler sempre que você precisa, todos os slides usados no curso, vai aparecer também materiais de suporte, às vezes tem textos, tem vídeos, tem outros autores, e eu vou estar sempre mandando, eu vou estar sempre dando esse suporte online, claro que você vai aplicar, você vai ter dúvidas, você vai entrar em contato comigo, através dos canais que eu vou deixar disponíveis para que nós possamos ter uma interação direta. E eu vou sempre compartilhar uma outra técnica complementar que pode ser útil na sua jornada. A EFT em si é extremamente útil, ela é extremamente eficaz, mas se houver algum tipo de ferramenta, seja uma meditação, uma hipnose, seja um protocolo, alguma coisa que não seja propriamente da EFT, mas que seja útil para a sua jornada, a gente também vai compartilhar nesse curso.